A pessoa que se acostuma a encarar um não de uma forma negativa, ela está perdendo uma grande oportunidade. Sim, podem te tirar tudo, mas a única coisa que você não pode tirar é o conhecimento. O mercado ele te força a evoluir. Ele só é fracasso quando você desiste. Olha, essa relação institucional ela é muito importante para o funcionamento do Estado. Né? Tanto o senador como o governador, eu falo aqui do ponto de vista majoritário, porque nossas candidaturas estão nesse campo, né? Precisa dialogar bem com os setores, com o Ministério Público, uma relação de respeito, de objetividade, mas também ele tem que saber qual a função do Ministério Público, porque às vezes esses governantes não sabem nem qual é o papel do Ministério Público, às vezes não sabem nem qual é o papel de um poder judiciário, às vezes não sabe nem o papel de uma polícia judiciária. Tudo muito raso, né? Muito raso. Então ele precisa compreender a natureza de cada instituição e as razões pelas quais ela existe, para ele poder sentar na mesa e conversar com um representante do Ministério Público, do Poder Judiciário, da própria imprensa, dos sindicatos, das organizações sociais, para poder ter uma convivência pacífica, uma convivência dialógica na solução dos problemas. E deixar cada instituição trabalhar com independência. Não querer se meter nas coisas do Ministério Público e o Ministério Público não querer se meter nas coisas de governo. Mas para isso a pessoa tem que entender e saber colocar cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Porque o Ministério Público não é para estar exercendo função de executivo. Sim. Não, aí não. Aí precisa muitas vezes do líder para dizer para determinadas pessoas, ó, seu papel não é esse não. É o vácuo, né? Deixa o vácuo. Aí sim entra o vácuo. Porque o cara não ocupa os espaços de poder e não existe vazio no poder. Não existe mesmo. Nem na família existe. Alguém vai preencher aquele espaço. Nem no micropoder, como o Miguel Foucault chamava, nem num pequeno poderzinho existe vácuo. Se o cara não assume outro... Já era. É interessante que não existe vácuo em relação a poder. Se o cara não se posicionar como, né, com aquela autoridade que ele tem que ter... Tá, a justiça vai administrar por ele, o Ministério Público vai administrar por ele, os amigos vão administrar por ele, a família vai dizer o que ele deve fazer. Ele não ocupou o lugar de líder, ele não ocupou o espaço dele. Balaio de gato, né? Então, ele tem que ter a capacidade suficiente, a liderança suficiente para dialogar com essas instituições. Cada uma cumprindo o seu papel, cada uma se auxiliando, cada uma sendo contrapeso da outra. Sim. E zelando pela probidade, zelando pela coisa pública. Que é algo também difícil da gente dizer e as pessoas acreditarem, né? Porque ele já vê a política com tanta corrupção que é difícil a gente falar até de ética, de combate à corrupção. Então dá certo constrangimento, né? Mas o que é que eu posso fazer? As pessoas vão ter que acreditar no perfil que está falando. Quem é que está falando? Pelo menos isso. Quem é que está falando? Tem autoridade para falar, né? Em ética, em combate à corrupção, tudo isso aí. O povo que você comunica, você dialoga, fala muito de corrupção, assim... bem duro? Olha, a corrupção é uma chaga do Estado, uma chaga terrível que nós não superamos ainda, que nós precisamos superar. Nós vivemos um período aí difícil, né, do combate à corrupção, feita muitas vezes atropelando a legalidade das coisas. Então foi praticamente um trabalho quase que perdido. A gente olha para a história do Brasil e não sabe qual foi o resultado muito disso, né? Até que ponto nós melhoramos nisso. É uma pauta que nós não passamos a limpo ainda. Nós não temos o mesmo nível de uma Alemanha, nós não temos o mesmo nível de uma Dinamarca, nós não temos o mesmo nível de um país civilizado no combate à corrupção. Falar em corrupção, a Lava Jato, o que você acha? Assim, morreu ou mataram? Olha, esse ideal ele não morreu. O ideal não morre, né? É como assim, a esquerda morreu? Não morre, porque ideal não morre. Sim. A direita morreu? Não morre, porque ideal não morre. O nome direita e esquerda é novo nome, mas isso já existe desde os tempos antigos. Sim. Existiam os aristocratas, os democratas, existiam as pessoas que defendem o povo, os que defendem mais... Isso aí sempre existiu. O nome esquerda e direita que é da Revolução Francesa para cá, mas sempre existiu. Esse ideal de combate da corrupção, ele não morreu. Ele existe, ele está vivo, mas só que pela Lava Jato não dá mais. Né? Precisa se recompor esse combate à corrupção com novas regras, com a nova maturidade política, com a nova maturidade jurídica, porque tem muitos promotores, muitos procuradores, muitos juízes que se empolgam. Eles querem fazer tudo fora da lei, atropelando a lei como justiceiros. E num Estado democrático de direito, né? vira celebridade, não pode fazer isso aí não.
tem que ter regramento, tem que ter respeito aos princípios constitucionais, tem que ser feito tudo dentro da regra, porque senão vira uma desordem. O que aconteceu aí, essa mistura de política com justiça. Que fez com que o atual candidato a presidente Lula voltasse com força, os processos foram tudo revirados. Exatamente, os processos do Lula foram frutos das nulidades, né? Não é que ele foi declarado inocente, é que foram declarados os processos nulos. E com razão, porque o que a gente viu de absurdos que foram vazados das conversas entre juízes, promotores, combinando sentença e quebrando a imparcialidade, né? O juiz, quando perde a imparcialidade, hoje mesmo eu escrevi no meu Facebook, o juiz, quando perde a imparcialidade, ele cria um clima de rebelião, de desobediência civil, porque é a condição de imparcial que faz dele um juiz. Se ele quebra isso, naturalmente surge a desobediência civil contra a postura dele. A imparcialidade... E essa imparcialidade foi quebrada pelo Moro. Né? Isso. Tipo assim, o juiz de futebol ele tem que ser neutro, né? Neutro. Ele está ali apitando favorável para um time, a rebelião acontece, da torcida, dos jogadores, ele perde a autoridade dele. Eu acho que o poder que mais funciona dentro da lei é o judiciário. Tem seus problemas, sim, mas hoje eu posso estar enganado. Não, mas eu também concordo. O judiciário é o que tem mais funcionado. E ocupado o poder do legislativo e ocupado o poder do executivo. Porque nós estamos carentes de grandes parlamentares, de grandes vozes, que façam respeitar o legislativo, então, a força do poder parlamentar, a força do poder parlamentar, a força do voto popular. Porque, olha, se a gente for pensar, o poder legislativo é um poder legítimo da nação. Tão legítimo, talvez até mais do que o próprio executivo, que não é fruto de uma eleição popular. O parlamentarismo, o parlamento é fruto de uma autoridade popular, de uma soberania popular. Sim. Então, se nós tivermos grandes parlamentares capazes de intuir essa força, combinando com isso autoridade ética e capacidade intelectual, não tem justiça que se meta com a força de um parlamento qualificado. Não tem. Verdade. Pelo grande poder que é. Porque nós estamos... A maioria desse pessoal estão sendo processados, Alderiano. É verdade. A maioria desse pessoal tem problemas na justiça. A maioria desse pessoal tem rabo preso no STF. Tem rabo preso no STJ. Como é que esses homens vão se erguer de alguma maneira para debater justiça no país? Difícil, todos ali amarrados em processos? Não tem. Se tu fizer isso aqui, eu faço aqui. Se tu fizer isso aqui, eu faço aqui, né? Exatamente. Tirar o orçamento daqui do judiciário, o movimento desse teu processo criminal. Quer dizer, então é o que eu digo, a força popular, mais a qualidade ética, mais a capacidade intelectual de um parlamentar, principalmente do Senado da República, que é o grande moderador, vamos dizer assim, nacional, né? Equilibra o jogo. Agora nós estamos com esse desequilíbrio, as pessoas questionam o ativismo judicial. É uma luta desigual, tu acha? É uma luta desigual no sentido de que nós só vamos mudar isso, equilibrar isso com grandes parlamentares. Grandes parlamentares. Se a sociedade se conscientizar de que é necessário grandes parlamentares, a gente equilibra o jogo. Tu conhece a história de Israel? Um pouco. Dos hebreus, de Israel? É isso. Quando o povo sai do Egito, só que o Egito não saiu dentro do povo. E foi preciso que toda uma geração morresse para que pudessem, né, entrar na Terra Prometida, no caso, né? Tu acha que essa geração ainda tem esperança ainda para a gente ver uma política saudável, uma política decente, um estado onde a corrupção seja deixada de lado e que a gente pense num próximo e num futuro melhor? Olha, Alderiano, você tocou num ponto que hoje mesmo eu estava refletindo comigo mesmo. Em relação principalmente ao voto jovem. Sim. O jovem, eu vou dizer para os jovens, jovem, você tem que ser responsável pelos políticos que você vai eleger daqui para frente. Claro, certeza. Você não tem que estar sendo responsável por velhas raposas que vêm sendo eleitas esses últimos anos, não. Sim. Você que tem que ser a transformação a partir de votos da sua responsabilidade. Candidatos inovadores, candidatos jovens, candidatos que possam ter um perfil de transformação e de mudança. O jovem precisa ter essa responsabilidade. Sem dúvida. Porque muitas vezes aqueles mais antigão já se viciaram em determinados. Eu não abro mão desse aqui, eu não abro mão daquele outro, eu vou votar no candidato que eu sempre votei. Então, o jovem tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de renovação na política. Ele tem a opção de votar em candidatos também que sejam renovadores, que sejam expressão de uma
de uma mudança. Isso é responsabilidade dessa geração, como foi a responsabilidade da nova geração de entrar na Terra Prometida. Legal. Essa questão que a gente se depara todo dia, principalmente quem está em campanha, né? O Sanderson vai concordar, eu espero, né? Eu acho que sim, que é quando você vai conversar com o eleitor e você sente ele retraído. Até alguns sendo hostis. Por quê? Porque não gostam da política, estão decepcionados, desacreditados. Mas tem aquela máxima, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Quem gosta, literalmente. Como fazer para que as pessoas entendam isso? Não é para o nosso bem, o bem do candidato, não. É para o bem delas. É uma coisa que eu também tenho me preocupado. Como é que eu vou chegar para falar diante dessa descrença na política, descrença nessa transformação por meio da política? Tem que começar devagar. Falando devagar, com respeito ao povo, com respeito à opinião, à descrença, o pessimismo, para conquistar a confiança novamente desse eleitorado, né? Criar uma sintonia com eles, uma confiança, despertá-lo para essa possibilidade de mudança. Isso é todo um trabalho que não é fácil de fazer. Reconquistar as pessoas para uma nova esperança, para um novo otimismo na política. É uma das coisas mais difíceis que eu vejo que os candidatos com a perspectiva de mudança vão encarar. Eu acompanhei. De convencer o eleitorado de que realmente aquilo ali pode significar uma mudança, porque toda eleição se fala disso, Sim. né? Então, às vezes, as pessoas ficam descrentes, e com razão, ficam pessimistas, e com razão. Agora, qual vai ser a nossa capacidade de reanimar esse povo, de reanimar o eleitor? É algo que, de alguma maneira, vai ser até espiritual, né? Desse contato de mente, de espiritualidade, de sensação, né? Do povo confiar, né? De apostar novamente. Eu sempre confio nesse reanimar da esperança. Eu acompanhei muito assim, o início da Frente Popular, né? E a gente via jovens pintando, vendendo camisa, aquele movimento todo, né? E parece que aquele movimento ele ficou para trás, né? A gente não vê essa mobilização do jovem, de querer entrar na política, de querer se envolver, né? E que é uma coisa que faz muita falta, né? Faz muita falta. A presença do jovem, a força do jovem, que foram cruciais em muitos momentos da história, Sim. Que animaram, que deram beleza. Porque a juventude, quando entra no movimento político, Anima, né, traz cara? beleza. Traz beleza, exatamente. Traz beleza, traz revigoração, né? Ânimo. Vida, né? Vida. Então a juventude precisa despertar para isso. E eu acredito que a gente pode fazer esse trabalho de despertar também os jovens, né? Não sei como é que vai ser. Você conversa muito com o jovem, então? Eu converso muito com jovens. Hoje mesmo um jovem me ligou agradecendo muito, defendeu a monografia dele, tirou 10 e disse que tem muita participação da minha pessoa no ensino da oratória, que ele faz parte da escola de Atenas, né? Legal. E ele mesmo disse uma coisa que eu fiquei muito assim feliz. Ele disse, olha, você não sabe o benefício que você tem trazido para muitas pessoas. E eu quero externar aqui minha gratidão a tudo que eu venho recebendo dos ensinamentos de filosofia, de oratória. Ou seja, o trabalho da gente é voltado para os jovens. Quantidade de jovens que eu já lancei no mercado de trabalho em relação ao mundo jurídico, jovens que vão no meu escritório. Eu sempre tive uma relação muito boa com os jovens. E eu acredito que com esses jovens eu vou saber bem Me fala um pouco falar com eles. da Escola de Atenas. A Escola de Atenas é um projeto assim que eu tenho um maior zelo por esse projeto. É um projeto carinho que resgata a cultura grega, cultura clássica, antiga, e traz o valor dela para o campo do direito, da política, da comunicação, da gestão. Eu tenho os gregos como grande referência do meu pensamento. Hoje o político que me inspira, minha visão de mundo, chama-se Péricles, que governou 30 anos Atenas, e foi a época mais esplendorosa da humanidade, foi a Atenas do século de Péricles, até chamado século de Péricles. Foi a época mais gloriosa da ciência, da filosofia, do teatro, da poesia, da comunicação. Foi uma época gloriosíssima, onde surgiram grandes pensadores. Sócrates viveu nesse período, né? Então, os grandes comediógrafos viveram nesse período. E ele governou Atenas dentro da democracia, sendo eleito durante 30 anos pelo voto popular. Pelo voto popular, dentro da própria democracia. Atraiu para Atenas todos os cérebros mais capazes da Grécia. Mais criativos. Mais criativos. O que é que os políticos hoje fazem? Eles apagam as criatividades.
Sem dúvida. Eles neutralizam a ciência, eles neutralizam os capazes, eles tiram do poder as pessoas capazes. O que é que Péricles fez? Venham para cá, para Fez o Atenas. contrário, né? Vieram os grandes arquitetos, os grandes escultores, os grandes músicos, e nós vivemos uma época de grande esplendor. Então eu digo assim, é possível que uma política uma política assim desse nível possa acontecer de novo. Se aconteceu na Grécia antiga, com um homem como Péricles sendo governado e tudo acontecendo dentro da democracia, um esplendor daquele, se aconteceu na história uma vez, pode acontecer outras vezes também. Eu vou falar dessa revolução silenciosa do conhecimento, né? O que o Sanderson está fazendo há 20 anos é uma revolução pelo conhecimento, Sim. mas ela é silenciosa, ela não é balbúrdia, essa confusão toda que está aí, de confronto, hostilidade, não. É uma revolução silenciosa algo lentamente, né? que transforma e que quando ela se manifesta na superfície que a gente vê, não dá mais tempo de destruir. Como é que é isso, Sanderson? Você acredita nesse ideal de que é possível essa transformação? Eu acredito, eu tenho essa sensação que a gente vem fazendo um trabalho de solidez, de contribuindo com a elevação da cultura acriana, do pensamento acriano, e a quantidade de pessoas que nós já chegamos esses anos todos, que frequentaram nossas palestras, que acompanham o nosso trabalho, não são poucas pessoas, e são líderes, e são formadores de opiniões, que estão enraizados no jornalismo, lá no direito, que estão enraizados no campo da música, da cultura, da academia acriana de letras, dentro da universidade. Esse povo, não brinque com eles, eles são capazes realmente de fazer uma revolução do pensamento. E aí tem que ter um ambiente adequado para que isso possa vir à luz, né? Acontecer. Um homem com um livro na mão é um perigo, né? É um perigo. Tem uma frase que eu li assim, nunca subestime o poder de um livro. É verdade. Como você falou no início, Rogério, a capacidade que um livro tem, né, de inspirar uma pessoa. Nunca subestime o poder de um livro, de uma palestra. Sim. Nunca subestime o poder de uma entrevista. Um podcast. Muda a vida. Nunca subestime o poder de um podcast. Nunca subestime o poder de um podcast. Não subestime. Quando eu dou uma palestra, eu digo sempre assim, nunca subestime o poder de uma palestra. A gente porque tá fazendo aquilo as ali é pessoas capaz de pensar, mudar né? vidas. Aquilo ali pode ser uma semente que caiu num solo fértil e inspirou uma pessoa para o resto da vida. Com certeza. Muda toda uma história, né? Daí a responsabilidade de quem fala, Sim. de quem dá a palestra, Claro. né? De quem dá a entrevista. Sim. Né? Hoje a gente tem um problema seríssimo, na minha opinião, que é o especialista de internet, né? O cara senta lá na cadeira, dá uma olhada, conhece toda a produção de memes da atualidade. Ele acha que ele é um intelectual. Acha que é um intelectual, e não é, porque a intelectualidade ela é orgânica, né? Ela se constrói passo a passo, ela leva anos. Sim, e o né? conhecimento ele é interligado. Quando você lê só uma coisa desligada na internet, de outros contextos, ali dá uma falsa impressão de um saber, Sim. de uma intelectualidade, e o cara se sente empoderado. Muitas vezes a pessoa que é cliente nosso pesquisa na internet como é que se dá a soltura e ele já vem todo cheio de leis. É assim, o prazo é tal, né, doutor? E tal, rapaz, a gente fica com dificuldade de explicar tantas coisas, né? Porque não é só aquilo que ele está lendo. Sim. O Código Penal está ligado com a Constituição, o direito está ligado com a jurisprudência, né, a doutrina, são coisas que estão interligadas. Então o conhecimento é um sistema, o conhecimento é uma conexão. E quando a pessoa lê algo separado, ele pensa que tá abafando, que é um grande pensador. Tu consegue separar o Sanderson Moura, intelectual, que estuda muito, que lê muito, em casa? Consigo, até um certo ponto. Não, porque é uma grande, né, assim, porque muita gente, não, eu sou assim aqui, mas quando eu chego aqui eu me desligo totalmente e eu sou... Não, nesse sentido sim. Nesse né? sentido eu me desligo em determinados momentos. É a família, é a religião, os amigos. Meu filho, não sei o quê. Não, de forma alguma. É por isso que o Perelman dizia, né? O grande orador é aquele que se adapta a todos os auditórios. Isso quer dizer família, religião, uma mesa onde as pessoas tomam a sua cervejinha e tal, né? Então, ele tem que se adaptar a esse clima, senão ele fica um cara hostil, um cara chato, uma pessoa, vem esse cara falar de livro aqui, rapaz, não sei o quê. Então depende muito essa percepção do orador, né? O cara tem que ser um camaleão, na verdade. Tem que ser um camaleão, tem que ser, e é uma virtude muitas vezes ser camaleão, porque depende mesmo, o cara não pode se comportar do mesmo jeito no canto que se comporta do outro, né? Claro, com certeza. Antigamente, a gente que acompanhou a política, né, e a transformação da sociedade, a gente sabia e sabe que
era muito difícil furar o sistema. Vamos falar numa linguagem bem popular. Hoje, essa questão foi relativizada, né? Vou dar um exemplo prático. Sim. Né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos os grandes conglomerados de mídia, né? Com as redes hegemônicas e tal. Hoje, você com um telefone celular, não vou dizer que isso acontece todo dia, mas potencialmente você concorre com os grandes conglomerados. Claro. Um vídeo teu viraliza e você fica famoso da noite para o dia. Da O noite pro importante é a informação naquele momento, né? No que é que isso te ajuda ou te atrapalha, Sandro? Não, isso aí vai ser o grande diferencial. Isso aí não me atrapalha, não. Isso aí vai me ajudar muito. Porque nós vamos usar a nossa palavra, nós não temos o poder da verba, mas eu acredito que nós temos o poder do verbo. Para poder conversar com as pessoas, convencê-las, mostrar nosso ideal, mostrar nosso perfil. E isso aí vai ser, eu acredito, uma vantagem para nós. Né? Nós não temos esse Pode dinheiro. ser teu slogan, hein, cara? Eu não tenho uma verba, mas tem um verbo. Tem um verbo, exatamente. Então, com isso, nós vamos trabalhar. E isso facilita entrar em contato com as pessoas, né? Por meio do WhatsApp, Legal. do Instagram, do Facebook, e viralizar um vídeo, viralizar uma ideia. É o que a gente falou, né? A política, ela é muito fluida. De uma hora para outra, as coisas, em uma semana, as coisas mudam muito. Então, não adianta um cara para Senado achar porque está na frente das pesquisas, está ganho. Não adianta. Não. O cara que está na frente para governo achar que está ganho. De forma alguma, ele não está trabalhando com os fatores surpresas, que eu acredito que nós vamos Toda ter. eleição tem nós vamos tem ter uma algumas, grande né? surpresa. E eu tenho a impressão que essa surpresa vai ser na candidatura para Senado. Legal. Certeza eu tenho que vai ter surpresa nas eleições. Eu não aposto no nome, mas na surpresa eu É tenho fato. convicção absoluta. Que acontecerá, né? Agora, esse problema de vocês serem hostilizados por partidos, por grupos políticos, por exemplo, tirar da pesquisa. Não põe o nome do Sanderson, não põe o nome do Nilson. Não é um absurdo, né, cara? Isso ainda existe ou isso já foi vencido? As nossas pesquisas, eles têm me colocado meu nome, né? Tem colocado meu nome, colocado o nome do professor Nilson, tá colocando. Agora tem outros candidatos, como o professor David, não figurou na pesquisa, mas foi colocado também. Tem que colocar todos os nomes, né? Claro. Então, eu mesmo assim, eu disse para mim mesmo eu disse, eu não quero saber se eu estou com 2, com 1, com 3, eu só sei que o perfil vai ter, que as ideias nós teremos na nossa eleição e é a campanha que vai decidir se realmente isso aí vai se manter ou não, esses números. O bom é que se você tiver 2, 3 ou 4 ou 5, mas é um eleitor qualificado, né? É um eleitor qualificado, Consciente, que quer mudar, que quer novidade, né? com toda certeza. Então, cada voto, cada pessoa, valorizo como Com certeza. muito importante para o nosso trabalho. Até a eleição passada ainda funcionou o método antigo, vamos colocar assim. Mas vai ter uma hora que alguém de fora ou com outro perfil vai ser protagonista. Isso vai acontecer inexoravelmente. Furar o poder econômico? Não, vai acontecer. Pode ser nessas eleições, Sim, inclusive. claro. Você acredita nisso? Eu acredito, eu estou apostando nisso, fundamentalmente nisso. Numa surpresa, num furo de bloqueio, numa graça popular, num perfil que agrade. Eu tenho uma sensação muito forte de que isso pode acontecer. Então essa é uma grande real, né? aposta Real, né? Isso é uma grande aposta da minha pré-candidatura. Eu não posso deixar de ser candidato. Eu preciso ter o nome, eu preciso ter a candidatura, precisa ter o perfil, precisa ter as ideias e precisa ter a pessoa. E esse papel eu vou cumprir. E eu acredito nessa surpresa, nisso aí. Eu estou apostando nisso aí também. É a tua primeira candidatura? Tu já tentou algumas vezes, mas Eu já fui candidato a estadual em 2002. Mas foi uma candidatura Mas muito de lá pra imatura. cá, muita coisa Não é mudou. problema. Até o perfil mudou. Do MDA, né? 20 anos, meu amigo, é totalmente outra. tu lembra uma totalmente vez que a outra gente se encontrou na rua, tava eu, Taboada e você, a gente se encontrou na rua, se bateram um papo legal. coisa. tal. Eu era muito amigo do Taboada, né? Ele gostava muito de mim. Sim, Até falava muito hoje bem. a esposa dele diz Gisela. que é uma esperança que ele sempre tinha Legal. na minha pessoa, né? Então, Taboada é uma pessoa Ele sempre que... falava bem de você. Muito amiga minha. Um político que me inspirou, né? Na Sim. juventude era o Taboada. Rasgando a Constituição. É doido, né? Taboada era... Na Assembleia. Assim, vamos lá. Agora vamos falar um pouco desse lado, né? Porque, por exemplo, você tem o júri, né? Existem técnicas de persuasão também, né? Então, às vezes, a performance influencia. Sim. E aí, como é que você usa isso, né? Qual é a medida Na política, na política? olha, a política, desde os tempos antigos, a oratória tinha a oratória judiciária e tem a oratória política. E a oratória que eles chamam epidídica.
Tudo é oratória, mas cada setor tem uma forma de falar. Então, o que eu falo lá no júri, muitas vezes não vai ser a oratória adequada para eu falar para o povo. Sim. Então, eu tenho que usar mais as técnicas da oratória política. Lá no júri, eu uso mais as técnicas da oratória jurídica, porque ali eu estou debatendo se a pessoa é culpada ou inocente. Eu estou debatendo fatos passados. E aí tem todas as técnicas para a gente poder descobrir fatos passados. Na política eu estou debatendo fatos futuros, se eu vou ser eleito ou não, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então eu estou debatendo o futuro. Lá no júri eu estou debatendo o passado. Então são coisas que modificam a forma, os tópicos, a forma da gente se comportar. E o Cícero dizia que o orador perfeito é aquele que sabe falar para o tribunal, sabe falar para a política e sabe ensinar. E ele dizia assim, eu não sei se tem esse orador perfeito, se um dia existirá, mas pelo menos é um ideal a ser buscado. Não, e Cícero foi bom na política, foi bom na política, no parlamento e no ensino. Então essas técnicas eu procuro adaptar para cada momento. Né? Eu perguntei da performance, porque a gente costuma ver aí pela internet advogados que fazem um verdadeiro teatro, né? Choram, dão cambalhota. Então, assim, claro que algumas coisas ultrapassa até o senso do ridículo. Mas tá valendo, né? Tá valendo. A teatralidade é importante pro orador. É diferente de ser teatral. A teatralidade é importante. Porque a pessoa não pode falar só sem gestos, sem vigor, convence sem mais, presença de claro, voz. sim. Ele tem que ter uma teatralidade ao falar. Porque senão ele não convence. O cara morno, o cara monótono, monocórdio, nem não varia a magnetiza, voz. Né? Não baixa a voz. Tem que ter variação, né? Senão não convence, não dá um emociona. silêncio. E as pessoas ficam monótonas. Então ele tem que ter uma certa teatralidade para ele convencer. Agora essa teatralidade tem que estar ligada à prova. Não existe advogado bom com prova ruim. Isso é conversa. Não existe. Agora, quando uma prova boa encontra um advogado bom, aí você vê coisa bonita acontecendo. Agora não adianta prova ruim e advogado bom. Não adianta. Falar em advogado... tem que coincidir. O júri, para ser bonito, tem que ter prova, o réu tem que ser legal de defender, tudo isso. Aí se torna, vale a pena até gravar para a posteridade. Não, eu já vi muito júri. Eu, quando era adolescente, eu gostava. Falar em advogado bom, você se revelou um grande advogado no caso Delbrando, né? Que você apareceu em tudo quanto é jornal e pelo que a gente percebe e eu vejo, ali foi um divisor de água na sua carreira, né? Foi um divisor de águas. Primeiro porque nós vivíamos uma situação... Hoje defender o Delbrando é muito fácil. Sim. Inclusive ele já está no aberto. Está no aberto, todo mundo, rapaz, o Delbrando parabeniza, pega autógrafo, abraça. Não é, mas na época, era amigo, jogo na duro, época, né? O cara parecia ter uma doença contaminosa. Sim, de apoiar o Delbrando, né? E você foi muito julgado por isso, né? Muito julgado por isso. E quando nós terminamos o júri de fazer a defesa, é que houve essa transformação da opinião popular. Sim. Então nós tivemos o júri do Delbrando e o júri da própria sociedade, o grande júri, né, que inclusive mudou a visão que muitas pessoas tinham do Delbrando, viram muitos exageros também que aconteceu naquele período, né? Gente que para tirar foto e pegar autógrafo. Mas naquele momento, muitos recusaram a defesa dele. Claro. Eu fui consultado para fazer a defesa, para ver se eu aceitava. E eu levei algum tempo matutando, refletindo, até dizer que aceitava. Então, em alguns momentos, quando eu chegava assim nos bares, né? As pessoas me olhavam de sorlaio, as pessoas se afastavam de mim, as pessoas me criticavam. Você foi julgado muitas vezes. Julgado em tudo quanto é canto. Então, não foi fácil manter aquela defesa. Hoje, a gente fala assim como se fosse muito fácil, né? Porque a gente ia estar em outro momento. Mas, na época, não foi fácil, não. Eu imagino. Aceitar a defesa, fazer a defesa, conduzir a defesa até o final. Né? Porque, se ninguém aceitasse naquele momento defender o Delbrando, nós poderíamos dizer que a advocacia criana fracassou. Um fracasso. Um fracasso. Não apareceu uma pessoa que tivesse a coragem de fazer a defesa do Delbrando. Olha, vergonha para a história da advocacia brasileira. Você teve cuião, né? Para poder fazer a defesa, porque seria realmente uma vergonha para a história da advocacia. Taraca, esse macho mesmo, acaba macho. Ô Sanders, qual é o seu pensamento e o seu sentimento em relação ao promotor? Eu já vi advogado reagir de várias formas, né? Alguns odeiam, outros respeitam, outros são indiferentes, né? Sabe dividir as coisas. Como é que é o seu sentimento e o seu pensamento? Olha, é uma profissão que eu respeito muito. Eu costumo dizer, se eu não fosse advogado, eu ia ser promotor de justiça.
Então só aí já dá para saber o meu respeito que eu tenho pelo promotor de justiça. Agora, eu sou conforme o promotor é no júri. Quem me faz é o promotor. Sim. Se ele é educado, se ele é diplomático, rapaz, é a mesma coisa, eu vou no mesmo nível. Sou diplomático, sou educado. Agora, quando ele começa a se exaltar, aí, meu amigo, ele vai me fazendo, ele vai me fazendo, aí ele vai me fervendo, né? Aí o negócio pega. Desrespeitar a advocacia, desrespeitar o réu, desrespeitar o direito de defesa, desrespeitar de princípios constitucionais. Aí, uma vez eu estava fazendo um júri, tá o promotor dizendo que essa profissão tinha muitos bandidos, pererei pepei, e envolvido com crime, que a profissão dele era muito, muito boa, muito pura. Aí eu só peguei o Google aqui, na hora que eu estava falando, promotores assassinos, promotores corruptos, promotores presos. Aí eu só ia mostrando pro juiz. Tá vendo aqui? Aí juiz, agora vamos pro juiz. Juízes presos, juízes corruptos. Rapaz, pode colocar isso aí no Google para você ver a quantidade que não aparece. Vocês estão vendo, todos os senhores jurados, como é que é a situação? Isso aqui não é só na advocacia, não. É no Ministério Público também. É no meio dos juízes também. Agora a gente tem que separar o joio do trigo. A gente não pode estar misturando as coisas aqui, né? Então, quer dizer, é o promotor que me faz. É o promotor que me inspira. Quando ele é muito ali, fraquinho e tal, ele fica até mole ele também para poder falar. Agora, quando ele me desperta, meu amigo, aí já é outra pessoa que está falando, já não sou eu. Eu já não respondo por mim. Mas qual é o papel constitucional do promotor do Ministério Público? Olha, deveria ser fiscal da lei. Ou seja, garantir o direito, fiscal da lei, né? Custos legis, usar uma expressão jurídica. Mas não, eles às vezes deixam de ser custo legis para ser parte. E é natural, porque são seres humanos, não são robôs. Claro. A pessoa se envolve. Então, às vezes, ele esquece um direito privilegiando a acusação. Mas o problema é que às vezes vira regra, né? Então isso é muito questionado, né? E às vezes ele sabe que isso é tão questionado que ele já começa falando assim, eu não sou promotor de acusação, sou promotor de justiça. Ou seja, para dar a sensação de que é fiscal da lei, né? Mas isso fica na beca. Esses debates no júri, esses bate-bocas no júri, essas confusões, fica na beca. Depois que a gente sai dali, é amizade e tal. Um ou outro que às vezes fica querendo processar o advogado, querendo ameaçar. Às vezes eu fiz vou te pegar lá fora, vou te pegar lá fora. Uma vez eu terminei um júri e o promotor lá incentivando todo mundo a me processar. Testemunha, Caraca. vítima, família. Quer dizer, mas isso é coisa rara. Geralmente, as debates, os conflitos ficam na beca. Eu lancei meu primeiro livro em 2010. Os promotores que me confrontaram no júri do Idelbrando estavam lá, elegantemente, participando do lançamento do meu livro, pedindo autógrafo e respeitando o advogado. Legal, então, quer dizer, há uma diplomacia aí, né? Respeito, né? Um respeito, porque a advocacia é mais antiga do que o Ministério Público. A advocacia é uma profissão muito, muito antiga, né? Então tem toda uma força histórica. Quando o advogado está falando ali, não é uma pessoa que está sem tradição, não. Ele fala acompanhando uma tradição de 2.500 anos. É muito forte, hein? É uma Na força, terra, né? É uma força da natureza. A defesa é uma força da natureza. Então o advogado ele expressa uma força da natureza. Sim. Então quando ele se sintoniza com essa força da natureza, da defesa, é uma força muito grande que precisa ser respeitada. Hein, deixa eu falar. Dentro de casa, tu tem quantos filhos? Dentro de casa? Não, assim, casinha, na tua casa, teus Não, filhos. eu moro tua comigo família. 3 filhos, mas eu tenho 5. Tem 5. Os teus filhos, eles querem ser advogado? Rapaz, tem um lá que é bom de argumento, Olha. principalmente comigo. É? Rapaz, argumenta que só ele, sabe? Diga, esse daí vai ser advogado, Vai já ser quer bom. fazer direito. Aí Olha. tem a Letícia que também faz direito, tirou inclusive legal. o primeiro lugar em direito. Olha aí que legal, cara. Então tá seguindo aí o exemplo, né, do pai. Pô, legal. Show. Natural, né? Natural. Show de bola. Conversar com o Sandro é sempre É uma muito aula, bom, né, né, cara? Com É sempre certeza. uma aula. Não, Te aprende. Sem querer levantar a bola porque eu tô na frente, não, mas é um cara que tem conteúdo, então assim, a Com gente certeza. aprende muito, eu aprendi bastante aqui, e eu acho que ele, participando dessa eleição, ele vai contribuir muito Com no certeza. debate. Eu aposto certeza. muito nos debates, eu Com quero certeza. ver um debate com o Sanderson ali, Pô. no mesmo patamar que os outros, né, porque para ele vai ser fácil, relativamente, certeza. né, porque ele já domina. Vai ser show. Mas para nós, como eleitores, como sociedade, vai ser muito bom. Muito porque rico, né? vai mostrar outro lado, vai ter confronto, vai ter argumento, vai ter enquadramento, porque tem que enquadrar alguns Claro. políticos aí e gente
capaz disso só do perfil do Sanderson, né? Sim. É exatamente isso que nós estamos querendo fazer com o debate de ideias, né? Eu não tenho um perfil de estar agredindo as pessoas. Claro. Meu perfil não é agredir, eu não me sinto bem agredindo, né? Baixando o nível do debate. Então, eu não espero de mim O isso teu debate aí. é nas ideias, né? É nas ideias. Eu mesmo não sei esse bate-boca de agressão, Sim, de... sim. Isso aí não espero leva de nada, mim. né, também, lá não não leva dá- nada e nem eu sei debater nesse nível aí. Eu acredito que até sei. Quando o cara baixa o nível, acho que a gente também... Às vezes a pessoa está sujeita a baixar o nível também, né? Mas o meu debate é debate de ideias. Eu não vivo pesquisando a pessoa não sei o que para me expor, fazer isso aí. Não. Eu quero saber o que é que ela pensa do Acre, quero saber o que é que ela pensa do Brasil, quero saber o que é que ela vai melhorar a vida do povo, o que é que ela tem de concreto, se ela não é vazia, se ela tem conteúdo com ela, né? Legal. Qualificar a política. O Dericast, ele é voltado para o empreendedor, né? E toda vez que a gente está finalizando o programa, a gente pede para a pessoa que está participando falar naquela câmera ali uma mensagem para o empreendedor. Porque o empreendedor hoje é a grande saída do Brasil, né? É o que move. É o empreendedor, Não, né? pois é, um empreendedor nato. É. Veio do nada e se transformou numa grande figura pública, né? Um bom advogado, um bom pai, né? Que está inspirando os seus filhos. Empresário também, né? tem CNPJ. Entendeu? Tem uma escola, né? Então a gente quer uma mensagem para o empreendedor, assim. A mensagem, porque às vezes tem um cara que tá assistindo a gente, tá sem rumo, às vezes tá quebrado, às vezes tá. Então a mensagem que a gente quer que você fale para eles é uma mensagem sua, né? Assim. Exatamente. Eu acredito que eu posso dar uma mensagem no seguinte sentido. Você lê muito Napoleão Hill, né? Sim, Leio. Napoleão Hill é um dos melhores autores para inspirar as pessoas. Principalmente quando a pessoa está Ele meio é falida, genial. quando a pessoa está sem esperança, quando a pessoa está sem ânimo. Sim. Eu já recorri muitas vezes a Napoleão Hill. Para mim, ele é assim um inspirador para quem é empreendedor, para quem tem um sonho. Seja na vida política, na vida empresarial, em qualquer sonho. Sim. Ele elenca lá os princípios da lei do poder, né, as leis do triunfo, as leis do sucesso. Eu acho que quem gosta de ler, e mesmo aquela pessoa que não gosta de ler, vale a pena muitas vezes tirar um momento ali para ler um capítulo, que muitas vezes quando o Alderian e Rogério, eu já me vi em algumas situações difíceis, Sim, claro. financeiramente. E quando eu vou dar uma olhada ali no livro de Napoleão Hill, eu sempre identifico alguma coisa que eu estou violando, alguma lei daquela. Sim. Tem uma lei chamada, Rogério, de quilômetro extra. Faça sempre um pouquinho mais do que aquilo que você é pago para fazer. Olha que lei profunda. 48 leis de poder. Ela é muito profunda. Que às vezes o cara é pago para fazer, ele só faz aquilo ali. É para limpar isso aqui, ele só limitado. limpa aquilo ali. Mas tiver um sujeira acolá, ele não limpa, porque o patrão só mandou limpar aqui, né? E aquilo ali vai diminuindo a própria a capacidade dele. Sim, Agora, claro. se ele limpa aqui, limpa ali, ele foi pago para fazer aquilo ali, mas ele aproveita e faz um pouco mais, em qualquer profissão, em qualquer empreendimento, isso automaticamente gera um resultado pelo próprio poder subconsciente da própria natureza, né? Aquilo que você doa, aquilo que você faz melhor, a natureza dá sempre um jeito de lhe repor. Um contrato novo, um novo cliente, novas oportunidades, Aumento, né? um presente. Então eu sempre inspiro meus amigos quando vêm pedir um conselho em relação a isso. Leia livros inspiracionais. É uma das melhores coisas para a gente sair de situações traumáticas que a gente não consegue superar. É escolher um autor que você se identifique. Hoje nós temos tantas palestras inspiradoras também. A internet não só serve para pesquisar coisas que não prestam. Hoje qualquer clique lá você tem acesso a grandes palestrantes falando, né? Investir seu tempo em coisas que prestam na sua mente, positivar a sua mente, né? Clarear o seu espírito. Estar em contato com pessoas que falem de prosperidade, de empreendimento, saber com quem... Porque às vezes as companhias baixam o padrão vibratório da própria pessoa. Né? Às vezes ele se torna no padrão vibratório daquelas pessoas que às vezes só fala miséria, pobreza, dívida e tal. Não, a pessoa tem que pensar positivo, né? E isso é importante para todas as pessoas, esse pensar positivo, limpar a mente da negatividade e do medo. Medo da pobreza, medo da crítica, medo de ser rejeitado, medo disso, medo daquilo outro, né? Então o medo é um fator que acaba com a energia do ser humano. Ele tem que se libertar do medo. E um dos piores medos que a gente tem, e infelizmente muito impulsionado pela atual realidade, é o medo da pobreza.
As pessoas estão com medo de muitas vezes passar fome, não ter o que comer, não tem... Isso é terrível a situação que o país está vivendo, e é preciso que essa economia se reerga, é possível que a gente mude essa situação para que a gente possa tirar as pessoas, principalmente do medo da pobreza, que eles não tenham insegurança alimentar, que eles saibam que no outro dia ele vai comer, que ele tem possibilidade de trabalhar, para que essa energia ele possa usar para poesia, para música, para criar, para inventar, para empreender. Então isso depende, Rogério, da minha forma de ver, da mão do Estado, da mão do governo, auxiliando essas pessoas. Os mais fracos têm que ter. Então essa é a mensagem que eu daria para os empreendedores, e com certeza eles vão ter, assim, na minha pessoa, no Senado Federal, como um político, como estadista, um aliado. Parceiro, né? A busca da felicidade é um direito de todas as classes sociais, é um direito dos empreendedores, é um direito de todos. E a política tem que contribuir para a felicidade. E aí eu concluo dizendo assim, lá na Declaração Americana dos Direitos Humanos, está lá escrita na Declaração Americana de Independência, de 1776, escrita por Thomas Jefferson, que são direitos inalienáveis do homem, a busca, a defesa da vida, da liberdade e da busca da felicidade. E o Estado tem que contribuir com a busca da felicidade. Porque todos nós aqui, ninguém quer infelicidade. É um direito do ser humano buscar a felicidade. E o Estado tem que auxiliar isso. Deixar as pessoas viverem da forma que quiser. E o limite é o respeito do direito do outro. Estado, né? É o papel do Estado. O Estado tem que proporcionar essas pessoas a se realizarem, buscar a felicidade. E a gente não vê isso no Brasil, né? Infelizmente. Mas eu tenho esperança que a gente possa mudar. Enquanto a vida é esperança, enquanto tiver pessoas dispostas a mudar, há esperança. E eu estou disposto a ser contribuir com essa mudança. Agora vai depender também do povo, acreditar em mim, no meu perfil, nas minhas ideias, soberano, vou respeitar. Mas que falar a minha mensagem, eu vou falar a minha mensagem. Legal, cara. É isso aí. Que papo legal, hein, Jorge? Legal, bacana. Muito bom, cara. Obrigado, Sanderson. Grato aí, meu amigo Rogério, a pessoa que eu tenho um carinho especial por você, tá? Pelo Alderian. E parabéns por esse programa aí, que tem sido bem especial na nossa sociedade. E esse espaço que foi me cedido, eu também quero expressar aqui minha gratidão. Não esqueça da gente, não. Na hora, meu irmão, você é... Principalmente na hora de votar, né? Meu irmão, você é cativo aqui. Cara, muito obrigado por tua participação no Dedcast, né? Sei que seu tempo é valiosíssimo, curto, né? E a gente já tinha marcado algumas vezes, não tinha dado certo, mas hoje deu carimbou que você tá aqui com a gente. E foi muito bom, cara. Muito grato. É isso aí. Um abraço aí para toda a equipe. Valeu, garoto. Até mais. Até mais, empreendedor. A pessoa que se acostuma a encarar um não de uma forma negativa, ela tá perdendo uma grande oportunidade. Sim, podem te tirar tudo, mas a única coisa que você não pode tirar é o conhecimento. O mercado ele te força a evoluir. Ele só é fracasso quando você desiste.